começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Boa. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. E começamos os playoffs depois de 4 jogos de play-in muito emocionantes, com viradas e decisões já no final de jogos. Iniciamos aí a tão esperada pós-temporada, com os confrontos que levarão ao grande campeão da temporada, ao grande campeão da NBA deste ano, né, desta temporada, 21-22. Mais uma vez estamos eu aqui, Rafael Medeiros, com Gabriel Spangero e Michel Braga, para comentar essa primeira semana de rodada de playoffs. Meus amigos, muito boa noite. Estão bem? Estão vivos após esses primeiros jogos emocionantes? Estamos sim, firmes e fortes, com solavancos, porém firmes e fortes. Firme e forte, né? Agora é quando o filho chora, a mãe não vê, porque tem jogos logo de primeiro round aqui já pegados pra caramba, jogos que você não esperava num nível tão absurdo, que tá sendo bem bacana esse primeiro round. Vamos ver o que acontece por aí. Muito bem, neste episódio comentaremos sobre estes primeiros confrontos, esses primeiros jogos, as séries praticamente todas aí já nos jogos, indo para os jogos 4, né, já com seus 3 primeiros jogos, a maioria, né, algumas com o segundo, já sendo jogados. Muito bem, eu vou começar no leste, vamos começar pela Conferência Leste, e vamos começar com um confronto do primeiro contra o oitavo, que é o Miami Heat versus o Atlanta Hawks. Vale lembrar que o Hawks se classificou em cima do Cavs, né? Ganhou do Cleveland Cavaliers no play-in, né? Na verdade ganhou do Hornets e depois ganhou do Cleveland Cavaliers e se classificou na 8ª posição para disputar o playoff versus o Miami Heat. A série está 2-0 e temos um Jimmy Butler endiabrado nessa série, né? No primeiro jogo marcando 45 pontos, sua maior marca na carreira em playoffs. Mano Mixel, o que esperar aí para os próximos confrontos dessa série? Vai ser varrida, Heat em 4, Hawks vai reagir, e o que podemos esperar desta série que não tá tão assim acirrada, na minha visão? Cara, primeiro eu queria começar fazendo aqui uma consideração aqui, externando toda a minha insatisfação com a NBA, mantendo, mesmo depois Olha. essa distorção que é o play-in, né? Não faz sentido nenhum. Você faz uma temporada regular de 82 jogos para separar as 8 melhores equipes das outras, e aí você vai lá e decide, porque você acha legal, que do 7º ao 10º é tudo a mesma coisa praticamente, então eles têm que jogar lá entre eles para decidir quem vai passar. E aí você acaba vendo uns times preguiçosos igual o Atlanta Hawks, poderia ter se classificado numa posição melhor ao longo da temporada, mas não jogou o que podia, ficou em 9º. Aí você vê esse time no lugar do Cavs, que é um time que entregou mais do que se esperava dele, foi um time que, tirando o final da temporada, sempre brigou em posições mais altas, aí no final teve contusões num elenco que não é tão forte, de jogadores jovens e tudo mais, caiu um pouco, foi para play-in, teve que jogar com o Hawks, não conseguiu passar. Eu preferiria 1000 vezes ver o Cavs nessa série do que o Hawks. Então, eu queria só externar isso aqui. Nesse ponto, meu amigo. Fato, isso é verdade. Todos Cavs. E até por isso, mas não só por isso, eu acho que o Hawks não tem uma menor chance nessa série, tá? O Hawks poderia ir em algum lugar se a gente tivesse vendo um Trae Young inspiradíssimo, daquelas jornadas que de vez em quando ele engata algumas seguidas de mais de 40 pontos, enfim. E não é o que está acontecendo, está tendo dificuldade para jogar, está sendo marcado. No primeiro jogo, acho que ele fez 8 pontos, enfim, que para um cara do nível dele, com as médias dele, é um desempenho muito ruim. Não sei se vai ser 4-0, pode até ser 4-0, não me surpreenderia se fosse 4-0, mas se não for 4-0 é 4-1,
e não vejo muita margem aqui para surpresa. Acho que o Heat passa com tranquilidade, porque é forte, porque é um bom time, mas também porque o adversário não está oferecendo muita resistência, tá? Então acho que é uma soma aqui de duas coisas. Eu não acho que o Heat é um dos times... Ele é um dos times mais fortes da Leste, mas eu não acho que ele é o time mais forte da Leste, apesar de ter ficado em primeira. E apesar disso, não vai ter nenhuma dificuldade aqui, vai passar com bastante tranquilidade, na minha opinião. Muito bem, boa. Só queria fazer um contraponto, que o play-in no leste, ele realmente, até pelo número de vitórias e derrotas dos times, praticamente foi realmente todo mundo igual, né? Porque eles terminaram ali praticamente todos com o mesmo aproveitamento, mas eu concordo com você, eu era 1000 vezes a gente está assistindo o Cavs nesse momento do que esse time, como você bem adjetivou, preguiçoso do Hawks. A minha revolta foi aquele narizinho em pé, né, cara, gente se cortando aqui. Foi aquele nariz em pé do Hawks ao longo da temporada, falando, pô, não tem graça jogar a temporada regular depois de ter ido pra playoff na temporada passada, né? Pô, parece que o time realmente. Mas eu ressalto que a minha revolta contra o play-in tá longe de ser só por conta da minha antipatia com o time do Hawks, tá? Porque eu acho que não faz sentido você fazer uma temporada regular e depois fazer um play-in. Classifica 8, sempre foi assim. Durante a pandemia, ok, era diferente, menos jogos na temporada, tudo bem. Agora, não vejo por quê. O play-in é para diminuir o tanking. Calma, esse é um assunto Calma aí. Um outro podcast. Gabriel, seu palpite para essa série? Eu acho que o Mano Victor já palpitou no seu discurso, mas gostaria de ouvir o seu breve palpite para essa série. Cara, eu acho que essa série realmente não tem muitas surpresas aí. A defesa do Heat sufocando o Trae Young, fazendo com que ele faça arremessos completamente sufocados ali, contestados, sem às vezes equilíbrio, cara, não conseguindo jogar o que ele realmente joga e, pô, não tem muita dificuldade para passar mesmo. Cara, se for concordo com o Mano Mix, é um 4x0 ou um 4x1, assim, mais do que isso não deve passar, não. Só, 2 jogos, 3 jogos. Eu só tava pegando aqui o Hawks contra o Hornets, que era aquele jogo que a gente falou que ia ser uma pelada. Ele fez 130 pontos, né? Nesses 2 jogos contra o Heat, o máximo, deixa eu pegar aqui, foram 105 pontos. Então, 105. Essa defesa do Miami foi no 105 no segundo e 91 no primeiro jogo, né? Essa defesa do Heat, ela realmente é algo que vai dar trabalho aí. Eu considero o Heat um fortíssimo favorito ao título do leste esse ano. Acho que é um time muito bem treinado, muito bem entrosado. Para mim é 4x0 nessa série, sem sombra de dúvidas. O Trae Young, essa maior pontuação no segundo jogo, muito provavelmente foi quando no primeiro, ele estava levando e conduzindo a bola muito, né? Porque é o estilo do Hawks jogar. Ele começou a se movimentar um pouco mais no segundo jogo para conseguir arremessos livres, né? E ele conseguiu ter um melhor aproveitamento, mas mesmo assim é bem sufocante. E acho que um ponto importante dessa série, assim como foi do play-in, mas na minha visão o Cavs não soube aproveitar isso, é que o Trae Young é nulo na defesa, né? É um jogador... Fato. O Hawks defende com um jogador a menos, isso é... Assim, o Heat, em pontos concedidos, é a terceira melhor defesa da liga. O Hawks é a 20ª. Então, você tem uma grande, mais do que uma diferença ofensiva aqui, que talvez seja menor, bem menor, a diferença defensiva dos dois times é muito grande. E digo mais, cara, o Hawks só teve uma última arrancada na temporada e foi para a zona de play-in muito em função da volta do DeAndre Hunter ter voltado e ter melhorado, porque essa defesa era muito pior no começo da temporada, muito pior. Muito bem, vamos para o outro lado da conferência, não vou para o confronto primeiro e oitavo, iremos para o confronto terceiro e sexto, que acho que é uma série um pouco parecida com essa Heat Hawks, que é o Golden State Warriors e o Denver Nuggets. A série está 2-0 para o Golden State, com show dos Splash Brothers adicionando Jordan Poole a esses Splash Brothers. Gabriel Spanger, os seus comentários sobre essa série do lado oeste.
Cara, do lado oeste, o Warriors acho que é um dos times que está mais surpreendendo, não só do oeste, mas dos dois lados, né? Quando você começa a temporada com o primeiro jogo dos playoffs, enfrentando um time que tem o atual MVP, o potencial também MVP, você fica com um pezinho atrás também. Você fala, cara, o Jokic não é qualquer um que está do outro lado. Mas, pô, o que o Warriors está fazendo é uma coisa que a gente não conseguiu ver tanto na temporada regular, que foi ter ali não completamente saudáveis, né? Que agora o Curry tá voltando da lesão, recuperando por aí, mas você tem Curry e Klay Thompson, os Splash Brothers tradicionais aí, e agora um Jordan Poole sendo quase que uma cópia do Curry, fazendo bastante, pô, cara, o que o Jordan Poole tá fazendo? Um Draymond Green na defesa absurda, como ele sempre fez, cara. Cara, não tem muito o que fazer, né? Um poderio ofensivo muito grande, uma defesa liderada pelo Green também, que tá sabendo ali, o pessoal que tá conseguindo isolar e marcar no mano a mano um Jokic para tentar dar uma minimizada no estrago que ele consegue fazer. E aí você acaba isolando um pouco esse Jokic, o resto, entre aspas, né, os outros coadjuvantes ali do time do Denver não tá conseguindo responder às alturas, né? Então acho que essa é uma série, igual a gente comentou do lado que era Miami e Atlanta, o Golden State e Denver talvez um pouco mais tranquila para passar Golden State em Denver aí. Concorda que num 4-1, 4-2 talvez, para passar nessa primeira round. Muito bem. Acho que o Draymond Green voltando e saudável, a gente vê que a defesa do Warriors ela é um negócio absurdo. Foi durante muito tempo na temporada a melhor defesa da liga, né? No começo da temporada, né? Enquanto ele estava saudável e jogando, acho que muito, muito difícil para o Denver. Minha opinião também é que é um 4-0 para o Golden State. Eu acho que o Denver sucumbe, mesmo jogando em casa, porque existe um abismo hoje de diferença entre os dois times, não só do ponto de vista de talento, mas das opções. Dá muito gosto de ver jogar o Golden State com um basquete muito moderno, muito espaçado, sem posição, jogadores sem qualquer posição. E com o Draymond Green, que na minha opinião não só é um dos melhores defensores da liga, mas também é um dos melhores armadores da liga. O que esse cara consegue armar o time é bizarro. Mano Mixel, discorda ou concorda aí desses nossos palpites para essa série? Concordo totalmente. Acho que, apesar do Denver ser um time mais perigoso do que o Hawks, na minha opinião, por ter de fato um time ali, inclusive acho que se tivesse com o Jamal Murray e com o Michael Porter Jr., ofereceria mais resistência. Sem eles, o Jokic joga muito sozinho, como de fato o único cara que é diferente, né, jogando basquete. Mas o que eu acho que, para falar do Golden State, o Golden State teve um começo de temporada muito bom, em que ele era o melhor time da liga, foi o melhor time da liga durante as primeiras 20, 30 primeiras rodadas, ali, apesar de ter um Suns o tempo todo muito competitivo. E para mim, o Golden State agora volta a jogar aquele basquete lá, e até agora, nos playoffs, o melhor time da liga. Cara, tem muito chão para correr aí até a final da NBA. E é até injusto você comparar, por exemplo, o desempenho do Golden State com o desempenho do Boston Celtics, que está jogando contra um adversário muito mais competitivo. Mas esse time, se todo mundo ficar saudável até o fim, na minha opinião, fortíssimo candidato a uma final da NBA e eventualmente a um título. Muito bem, mano. Uhum. Bom, voltaremos para o lado leste para falar de uma série que está praticamente sacramentada. Pegou? Sacramentada? Oh, é o trocadilho. Tem que fazer uma alusão ao meu time sempre. Mas uma série que está praticamente sacramentada, que é uma série que eu particularmente esperava um equilíbrio muito maior do que ela está tendo, que é Philadelphia 76ers e Toronto Raptors, mesmo jogando em Toronto e mesmo com a possibilidade de ter fechado o jogo, o Raptors está sucumbindo e não está sabendo lidar com Joel Embiid.
Mano Mixel, acho que você muito astutamente previu que essa série seria uma moleza para o Philadelphia, apesar de eu ter sido contra essa sua opinião, mas é o que vem se confirmando. Acho que o Raptors não conseguiu marcar o Embiid em nenhum dos jogos dessa série. O que eu achei, na verdade, assim, eu nem achava que ia ser tão moleza, acho que até o 3-0 até agora, né, ligeiramente surpreendente positivamente pro lado do Sixers, eu achava que o Sixers era favorito. O que eu achava é que quando eu olhava porque tava tudo embolado ali na tabela, né? Poderia qualquer time jogar com praticamente qualquer time ali até a última rodada, quase. Quando eu olhava para as outras opções, que era jogar contra, eventualmente, Brooklyn Nets, contra Bulls, até contra o Cavs, tá? Eu acho o Cavs mais incômodo do que o Toronto, dependendo do setup que acontecer as coisas. Pensando num Cavs totalmente saudável também. Eu achava que o Toronto era quem pegasse o Toronto ia, aspas, ter sorte, porque era o adversário mais fácil ali da primeira rodada. E acho que é um pouco o que você trouxe, né? O Embiid é muito difícil de ser marcado e o Toronto, apesar de ser um time aguerrido e que tem uma força defensiva bacana, não está conseguindo. O Harden fez, na minha opinião, 2 bons jogos, apesar de aliás, 3 bons jogos aí na média, apesar de ter estourado por faltas no último e o time ter tido que terminar ali sem ele. Mas é uma série que essa, né? Depois de 3 jogos 3-0, eu aposto meu dinheirinho de que o Sixers vai estar na semifinal. E vale lembrar, né, que o Matisse Thybulle, ala do Sixers, não está podendo jogar os jogos em Toronto, né? Ele não está vacinado. Né? E os jogos em Toronto ele não pode jogar por determinação do governo canadense. E é um baita defensor, um baita jogador na defesa desses Sixers. E mesmo assim, o Toronto, né, ontem não soube aproveitar nem a ausência dele, nem a ausência do Harden no final do jogo. Ainda assim, sucumbiu para uma bola de 3 do Embiid ao final da primeira prorrogação para levar o jogo para a vitória. Eu acho que essa série não tem muito o que pensar. Acho até que o Toronto pode ganhar o jogo 4 em casa, mas muito difícil uma reação. Acho que o time do Toronto, inclusive, demonstra para mim, não sei se vocês perceberam isso também, mas um cansaço muito grande, até em virtude do jeito que joga, né? A defesa do Raptors é uma defesa de perímetro muito aguerrida, que dobra muito, tenta dobrar muito na marcação, e como você está tendo que dobrar na marcação no perímetro e voltar para dobrar no Embiid quando ele adentra o garrafão, parece que o time cansa, né? Não consegue manter o desempenho físico os 48 minutos, e aí ontem ainda teve mais 5 minutinhos de prorrogação. Então, série bem aí, com um caminho bem claro, eu acho que na nossa visão aqui. Gabriel, não sei se concorda com esses palpites também. Concordo sim. Acho que o que você falou da marcação deles voltarem para dobrar no Embiid quando ele entra no garrafão é muito claro quando você vê no jogo que ele pegou a bola no meio do garrafão, cara, vem 3 jogadores direto ali em cima dele para tentar parar o estrago que ele faz, né? E não só no garrafão, ele terminou o jogo com uma bola de 3. Então mostra o nível que ele tem jogado. Acho que a gente estava esperando realmente que a série inteira fosse tão puxada quanto esse terceiro jogo, né? Mais competitivo ali, mas os 2 primeiros foram bem tranquilos aí pro Philadelphia. O Harden não foi aquele. O Harden não tem jogado e não tem precisado jogar nesses jogos naquele nível absurdo de fazer mais de 40 pontos, mas ele tá tornando seus companheiros melhores, né, cara? Ele conseguiu jogar e achar passes, dar oportunidades para outros jogadores brilharem também, que foi o que aconteceu no primeiro jogo, por exemplo, com o Tobias Harris fazendo muitos pontos, o pessoal fazendo, os novos jogadores lá brilhando, né? Então acho que sim, uma série bem encaminhada também. Eu acho até que o papel do Harden nesse time nem vai ser tentar fazer essa jornada. Não vai, ele vai distribuir, ele tá ali para tornar a galera mais competente aí, mais aproveitosa, o maior aproveitamento. Elevar o patamar dos outros jogadores, Exato. Gabriel.
Exatamente. Muito bem. Agora, eu acho que agora a gente começa a entrar em séries aqui que não só estão equilibradas, mas como algumas são surpresas. A gente está discutindo isso nesse momento, né? E voltando de novo aqui pro Oeste, eu acho que uma série que surpreendeu especialmente por conta do jogo de terça-feira à noite foi Phoenix Suns e o New Orleans Pelicans. Eu acho que todo mundo esperava uma varrida muito tranquila do Suns, até pela campanha, primeiro lugar da liga, geral, baita aproveitamento. Primeiro jogo, cara, Chris Paul botando no jogo no bolso, mas a gente viu um Pelicans reagindo no segundo jogo, ganhando o jogo em Phoenix e com uma atuação de All-Star do nosso querido Brandon Ingram, jogando muita bola e levando os Pelicans ao empate dessa série. Acho que essa aqui, para mim, é uma das grandes surpresas até esse momento. Ver um Pelicans tão aguerrido de novo, né? O quão impactante e bem fez a vinda do CJ McCollum para esse time do Pelicans. É absurdo o quanto esse time elevou o patamar depois da troca. Isso que eles não estão nem com a sua grande estrela saudável, nem jogando, que é o Zion. O que você achou, Mano Mix, do time que você gosta tanto aqui, que é o Phoenix Suns, e do professor Chris Paul? Cara, acho que foi uma surpresa esse segundo jogo, sem dúvida. Acho que o Suns tem um problema para gerenciar, porque o Devin Booker tá fora. Me arrisco a dizer que se o Devin Booker não tivesse se machucado, o Suns teria vencido o segundo jogo. Lembrando que só no primeiro tempo que ele jogou, ele deixou uma bagatela de 31 pontos. E pelo que eu não procurei aqui, mas pelo que eu ouvi, ele tá fora pelo menos dos jogos 3 e 4. São 3 semanas, quase. 2 a 3 semanas fora. 2 a 3 semanas fora? Então tá 2 a fora 3 sério. semanas fora. Bastante coisa. Bom, isso ele certamente fará falta. Ainda assim, eu acho que o Suns é mais forte e acho que o Suns passa. Acho, inclusive, que o Suns pode passar com 4-1. Não me surpreenderia. Para mim, o que fica aqui de mais impressionante, na verdade, é que se esse time já consegue ser muito mais competitivo do que o Pelicans foi durante toda a temporada, como vai ser esse time com o Zion? Acho que vai dar muito trabalho. Assim, se eu fosse dar um palpite para a série para não ficar aqui em cima do muro, Suns 4-2. Mas acho que o Suns ainda assim ganha. Acho que é mais forte, é mais time, mais organizado. Conseguiu durante a temporada regular se virar bem sem o Booker. Enfim, se não tiver outros problemas de lesão, acho que o Suns deve passar. Conseguiu se virar bem sem o Booker e sem o Chris Paul também, né, ao longo da temporada. O elenco do Suns é muito bom, né, cara? Tem repertório. Tem repertório, tem profundidade. Consegue rodar, né, cara? É muito, muito bom. Mas eu acho que esse ponto que você trouxe do Zion, cara, é uma coisa pra gente ver a temporada que vem. Imagina esse Pelicans com o Zion e com alguma coisinha ali na free agent para trazer pro banco, para aumentar um pouquinho a profundidade desse elenco. Acho que é um time aí para brigar legal ano que vem. Fala aí, Gabi. A gente não esperava, né? Tipo, é a primeira melhor campanha da liga, e se você travasse nos 16, né, seria de qualquer jogo, de qualquer jeito, Suns contra Pelicans, né? Se fosse só uma conferência, né? Então o Pelicans vem de uma melhora, pelo que você comentou, né, Rafa? O Ingram jogando muito, a troca do CJ. E aí esse jogo acho que foi independente do que acontecer na série, né? Que acho que eu concordo com os palpites que o Suns passa com 4-2 aí, muito provavelmente, acho que na minha visão. Cara, vai ser um jogo que eles vão lembrar e vão falar, pô, a gente conseguiu elevar um pouco o patamar do nível e ainda tem o Zion para vir. Então, acho que tá super claro, é um time que a gente pode dar uma olhada aí na Free Agency, na próxima temporada, que acho que pode brigar um pouquinho a mais do que veio fazendo, sim. E é engraçado porque, assim, quando houve a troca do McCollum, né, as notícias davam do tipo, olha, o Pelicans está trocando porque eles ainda acreditam num sucesso em curto prazo.
Eles acreditam que esse time, né, pode dar resultado no curto prazo. Não era o que eu acreditava, o que eu esperava, pelo contrário. E é o que vem acontecendo, né? Tipo, mesmo sem a principal estrela, mesmo sem o seu principal jogador, eles conseguiram, de alguma forma, tornar esse elenco competitivo, né? Acho que eu sempre gostei do Valanciunas, eu acho que vocês se lembram na Free Agents que eu falei que foi, na minha opinião, se eu fosse o Grizzlies, eu não teria me livrado, né, trocado o Valanciunas, eu acho ele um ótimo jogador. E, cara, aí você vê o aflorescimento, digamos assim, né, o desabrochamento do Brandon Ingram, virando realmente, né, confirmando todo o potencial que a gente sempre teve dele, desde de quando ele estava lá no Lakers e quando ele começou a carreira dele no Lakers. Eu fico imaginando o torcedor do Lakers hoje, né, ele olhando o Caruso, né, a gente vai falar agora do Caruso, Caruso mas o fora. Caruso sendo extremamente decisivo na série do Bulls, o Brandon Ingram sendo extremamente decisivo na série do Pelicans, e o cara olhando, putz, esses dois estavam até muito pouco tempo no meu time, e a gente trocou para trazer medalhões que não deram certo, né? Então, é triste. Muito bem, vamos a uma série que está interessantíssima e que eu não esperava também. Acho que para mim é uma surpresa, o equilíbrio, especialmente do jogo 2, que é Chicago Bulls e Milwaukee Bucks, ou Milwaukee Bucks e Chicago Bulls. Milwaukee teve a terceira melhor campanha da Conferência Leste e o Bulls a sexta melhor campanha. A série está 1-1 hoje, após um jogaço ontem, em que o Bulls venceu em Milwaukee o Bucks e com uma vantagem até considerável. E ainda para agravar um pouco a situação do Bucks, com o Chris Middleton saindo ao final do jogo e também é dúvida para o restante aí dessa série. Gabriel, Milwaukee e Bulls. O que falar dessa série, meu querido? Eu acho que essa série realmente é surpresa para todo mundo, né? Porque no final da temporada o Bulls veio perdendo aí um rendimento, né? E principalmente para os times do topo de ranking de cada temporada, né? Os mais fortes. Aí na nossa visão, pô, ia ser uma varrida do Bucks 4-0 contra o Bulls, lindo e maravilhoso. Aí só tem um probleminha que se chama Alex Caruso no segundo jogo ali, na defesa, fazendo uma atuação absurda em cima do Antetokounmpo também, né? A marcação individual em cima dele, o posicionamento que o cara tem, a leitura de jogo que ele tem ali em roubos de bola na defesa que fez do Bucks do Bulls, cara, é sensacional, né? Aí vai de novo, o torcedor do Lakers está falando, meu Deus, o que aconteceu que saiu o Caruso daqui? E em contrapartida também no ataque nesse segundo jogo, DeMar DeRozan colocando a bola ali embaixo do braço e falando, cara, não vou errar os mesmos arremessos que eu errei no primeiro jogo, que foram tão contestados quanto ele já é arremessos contestados, né? Ele consegue fazer isso, consegue converter. No primeiro jogo não tinha conseguido, foi um aproveitamento ruim. No segundo jogo, falou, não, cara, foi mais de 40 pontos, é até um ponto que você trouxe, né, Rafa? O terceiro jogador do Bulls, desde Michael Jordan e Derrick Rose, a fazer mais de 40 pontos na série de playoffs. Tem um ponto, um asterisco gigante aí com o Middleton saindo. Foi uma lesão no joelho. Se eu não me engano, eu vi uma notícia aqui que ele fica, acho que 2 semanas fora, precisa só confirmar. 3-4. 3 a 4 semanas. A notícia que está correndo agora sim, claro que na NBA a gente nunca sabe, né? Às vezes falam isso e o cara volta 2 jogos depois, mas estão falando 3-4. Isso equivale praticamente a perder o resto dessa série. Exato. E a semifinal inteira, caso o Bucks passe. Aí é uma perda gigantesca nos dois lados da quadra do Bucks, né? Que ele é um excelente defensor e também um arremessador pro Bucks ali, cara, que precisa dele dos dois lados da quadra. O Holiday, defensivamente, cara, não tem muito o que falar, mas tem algumas inconstâncias ofensivas, né? Algumas oscilações. Um ponto que eu vi no Stat Music no Twitter,
o Holiday ele contestou 34 arremessos nesses 2 primeiros jogos, 25 deles não caíram. Ele não marcou o DeMar DeRozan. Então pode ser uma bela troca aí para fazer um bom ajuste para fazer no próximo jogo. Vamos ver como que eles vão fazer esse ajuste. Eu acho que tem um ponto só. Diga. Não, vai lá. Achei que você tinha terminado. Não, vai lá. Faltou palpite. Pode seguir. Eu ia dar o palpite, aí depois eu ia voltar. Pode dar o seu palpite, aí depois eu falo, vai. Não, eu acho que apesar dessa série bem mais difícil, eu ainda vou de Bucks. Mas é que agora eu vou de Bucks, mas numa série mais difícil entre um 4-2, possível 4-3, não me surpreenderia. Eu não sei se essa série chega a 7 jogos, eu ainda acho que o Bucks ele é muito dominante, assim, frente ao Bulls. Mas acho que uma outra coisa que o Bulls fez muito bem, que ele tinha feito no começo da temporada, funcionou muito bem, depois eles deixaram um pouco de fazer, foi o quanto eles espaçaram mais esse jogo, e a gente viu em vários momentos do jogo o Vucevic fora do garrafão, muito no perímetro e, né, chutando para 3. Eu peguei aqui, o Vucevic marcou, fez 24 pontos no jogo 2 dessa série. 12 desses 24 foram bolas de 3. Ele teve 4 arremessos de 3 convertidos de 8 tentados, 50% de aproveitamento das bolas de 3. Ou seja, o Bulls adotou uma estratégia que durante muito tempo na temporada funcionou muito bem e ontem funcionou de novo. Né? Despovoou o garrafão, né? De certa forma, tirando mais o Vucevic, passando mais a quadra. Eu acho que o retorno do Patrick Williams ajudou nisso. Então, um cara também que consegue jogar ali na posição 5 e fazer com que o Vucevic saia um pouco para o perímetro. A defesa foi um ponto fundamental para isso, porque o Bulls começa a jogar em transição e com a aceleração dos seus jogadores mais rápidos, o Vucevic ele sempre chega mais atrasado no ataque e ao chegar mais atrasado ele chega mais livre e ele é um bom chutador, apesar de ser um pivô aí e até apesar da sua altura. Acho que ele também teve um pouco dessa receita do Billy Donovan que funcionou no começo da temporada, depois o Bulls caiu muito, né? E a gente viu um ataque do Bulls muito sofrido no final da temporada e agora funcionou de novo. Eu acho que é uma série instigante. Qual é o seu palpite, Mano Mixer? Eu acho que ainda dá Bucks. 4-2 ou 4-3, tô com o Gado aqui, acho que o Bulls leva pelo menos mais um joguinho aí. Mas é uma série que está sendo mais acirrada do que a gente esperava. E para mim, se de fato se confirmar esse tempo do Middleton fora, o grande problema do Bucks vai ser na semifinal. Porque, salvo engano aqui nos cruzamentos, na semifinal ele vai pegar o vencedor de Boston e Nets, correto? Uhum. Eu tenho sérias dúvidas se o Bucks tem condições de ganhar de um desses dois times sem o seu segundo principal jogador. E adicionando aqui que eu não acho que o Antetokounmpo está no seu melhor momento. Por mais que no caso dele não estar no seu melhor momento, está um pouco abaixo, só ainda é coisa pra caramba. Ontem eu não acho que ele fez um jogo no nível padrão Antetokounmpo. Ainda assim ele deixou 33 pontos, se eu não estou enganado. Mas em alguns momentos, até pela forma como ele foi marcado, ele até evitava as penetrações de garrafão. Acho que muito ali no segundo, terceiro, quarto, ele estava evitando isso. No quarto ele começou a ir para cima, porque precisava buscar os pontos. Mas sempre que ele entrava no garrafão, e aí mérito do Caruso, da defesa do Bulls como um todo, sempre foi muito contestado, com muita dificuldade. Quando não fazia falta de ataque, né? Quando eu não acabava atropelando alguém fazendo uma falta de ataque. E uma pena, depois de um quarto que ele jogou muito no terceiro quarto, ele estava só com 3 pontos na partida, e acho que no terceiro quarto ele fez mais 13 ou mais 16, se eu não estou enganado, e aí acabou num lance até bobo, se lesionando. E apesar de tudo isso que você falou do Antetokounmpo, né, meu amigo, ele ultrapassou ontem o Kareem Abdul-Jabbar como o maior pontuador da história da NBA em playoffs, né? Não, ele é
já tinha passado na temporada regular, passou agora nos playoffs, né? Absurdo, né, cara? Absurdo. Muito bem, vamos a uma série que parecia que seria fácil, ela se complicou para um lado, que depois pareceu que ia ser mais fácil por outro lado. E essa série para mim é a mais incógnita de todas, na minha visão, que é Dallas e Utah. A série está empatada em 1-1. O Doncic hoje saiu a notícia, provavelmente ele só volta para o jogo 4, após a lesão que ele teve no último jogo da temporada na panturrilha. Ele teve um estiramento na panturrilha. E a gente está vendo um Jalen Brunson jogando muita bola e emulando, né, o Luka Doncic. E do outro lado, um Utah que parece que não está naquela sintonia que foi durante muito tempo o melhor ataque da liga, né? É engraçado como essas equipes elas alternaram de situação, né? A gente sempre teve um Jazz muito forte na defesa, até pelo Gobert, e um Dallas muito forte no ataque em função do Luka. Essa temporada o Dallas foi uma das melhores defesas da liga e o Utah foi um dos 3 melhores ataques da liga, né? Então é uma série bem diferente do que a gente esperava, muito desequilibrada aí com a ausência do Luka nesses primeiros jogos, mas que parece que o Utah não está com aquela confiança, assim como não estava no passado quando foi eliminado pelo Clippers, mesmo sem Kawhi. Gabs, comentários seus dessa série? Eu acho que essa série é o que você comentou, né? É uma pressão muito grande em cima do Utah Jazz, que chegaria com uma certa obrigação de já vencer os primeiros jogos ali, né? Fora de casa. Pô, você não espera isso de um time que tá vindo fora de casa, mas pelo ponto que você comentou, né? Ele tá vindo contra um Dallas sem sua principal estrela. Pô, será que eles seriam relembrados aí com o que aconteceu na temporada passada, perdendo para um Clippers, desfalcado pela sua principal estrela, que era o Kawhi? Pô, tipo, tem essa pressão aí também, né? Pô, vai perder para algum time que tá sem a sua principal estrela. Acho que é uma pressão a mais que eles têm ali. E, cara, a defesa do Utah depende muito, como a gente já viu a temporada inteira do Gobert, né? Eu tava vendo uma estatística aqui também. O aproveitamento dos arremessos nesses playoffs, quando um jogador é marcado por qualquer um dos titulares. Cara, o mínimo, tirando o Gobert, que é 32%, o mínimo dos outros é 47%, acima de 50%. Então eles cedem muito mais esses arremessos, né? E uma oscilação no ataque, vai pelo menos no primeiro jogo, né? Que o Donovan Mitchell começou a jogar no segundo tempo, foi compensado pelo Bogdanovic no primeiro tempo, então conseguiu compensar um com o outro. Mas ainda assim, né, é uma incógnita gigante. O segundo jogo, os arremessos do Dallas caíram. Você teve o Jalen Brunson fazendo uma partida espetacular. As bolas, foi recorde de bolas. Oi? E o Max Kleber também caiu muita, tipo, Não, foi arremessou recorde de bolas bola de assim. 3 do Dallas em playoffs e foi recorde pessoal do Jalen Brunson em pontuação em playoffs. Então, assim, foram vários recordes pessoais, sem ali o Doncic. Tipo, será que isso fica sustentável por mais outros jogos? Agora indo para casa, indo para Utah, tem o apoio da torcida para o outro lado. Cara, essa realmente é uma série que está muito incógnita. Mas eu acho que você disse tudo. Se os Coringas do Jazz não jogarem, o Dallas provavelmente vai vencer essa série, porque o primeiro jogo o Exato. Bogdanovic jogou muito bem mesmo. No segundo já nem tanto, e aí eu sinto uma certa desconexão entre o Mitchell e o Gobert. Eles têm se alfinetado um pouco, né, fora das quadras. E eu acho que se o restante do time não conseguir compor, mesmo com a ausência do Doncic, o É. Dallas, na minha visão, ainda é favorito para essa série. Nesse segundo jogo, pô, basicamente, o pessoal tava
eu tava vendo um lance, o Brunson, acho que ele passa com uma facilidade tão grande pelo Donovan Mitchell ali na defesa, cara, que ele não vai fazer a bandeja em cima do Gobert. Você vai chegar, você vai parar na cabeça do Gobert, vai tomar um toco, alguma porrada em cima, pô. Jogou pra fora, converteu o arremesso de fora. Então, assim, não dá, realmente. Tem essas alfinetadas. Acho que no primeiro jogo o Gobert nem tava recebendo passe direito lá dentro do garrafão. Tem que realmente, todo mundo tem que jogar ali pro Dallas, pro Utah conseguir passar. E o palpite, Gabs? Nessa incógnita. Cara, essa é foda dar um palpite, cara. Eu não sei, acho que se realmente vai, vamos de Dallas com a esperança de Doncic voltando aí nesse próximo jogo. Porra, agora 4 Não, ele volta no 4, né? Ele volta no jogo 4. Ele Esse volta próximo no jogo volta. 4. Ah, não, próximo jogo sem ser o de hoje, o próximo. Que hoje vai ter um jogo hoje. Boa. E o C, mano, Mix? Eu acho que o 4-3 Dallas, contando com a volta do Doncic. Supondo que o Doncic não volte, o Utah deveria vencer essa série. E supondo que o Doncic não volte, e supondo também que o Utah mesmo assim não vence essa série, eu acho que eles deveriam fechar o time, fechar a franquia, porque são óbvios sinal de fracasso. Mas O Dallas é Mas o é, Doncic. O Dallas tem muitos problemas sem o Doncic. E o mas Utah, esse é o teoricamente, no boato, né? papel, é um time muito forte, deveria passar. O Utah talvez devesse ganhar do Dallas, mesmo com o Doncic. Talvez. Talvez seja um time, no geral, mais forte. Mas é um time que tem problemas, não dá para confiar muito. Não tem dado para E confiar. esse é o boato que corre na liga, né? Se o Jazz realmente perder essa série, existe uma grande possibilidade de um rebuild. Já tem muita especulação do Gobert no Warriors, que o Warriors iria para cima do Gobert nessa free agents, e que a Gobert reconstrução Warriors, seria criamos um monstro. e que a reconstrução seria ao redor do Donovan Mitchell, né? Você tem o Mike Conley também, que eu até acho que o Mike Conley renovou o contrato com o Jazz, eu não lembro quanto tempo na última off-season, mas que também já é um jogador mais velho, né? Já tem um tempo aí na liga. O Joe Ingles foi, mas deve voltar ao longo da temporada que vem, né? Eu acho que é uma incógnita até pro Jazz. Muito bem, vamos para as últimas duas séries no leste. Acho que uma série que a gente imaginou que fosse ser equilibrada, está sendo equilibrada, mas na minha visão, e aí já vou criar polêmica aqui, para mim a final do leste será Boston Celtics e Miami Heat. Eu acho que o Celtics está jogando com uma cara de time de campeão, com o Marcus Smart aí, defensor do ano, né? Defensive Player of the Year. E, cara, que sintonia, o Tatum jogando para ser assim, nível All-Star, MVP, o que quer que seja. E um Durant errando muito. Acho que a gente nunca viu o Kevin Durant errando, mas na minha visão, principalmente forçado por uma defesa espetacular que esse Celtics tem também. Gabs, foi você ou foi o Mano Mixon na última? Eu já me perdi. Agora é Mano Mixon, né? Mas Então posso vai lá, falar Mano também, Mixon. tá tudo tranquilo. Manda ver então, Gabs. Cara, eu acho que essa série do Celtics e Nets, a última jogada do primeiro jogo que o Jason Tatum dá aquela pirueta lá, aquele giro, fazendo no último segundo, foi uma jogada absurda, né, cara? Mas Cara, aquilo ali lembra coisa de Michael Jordan, assim, né, o cara? que ele fez ali, cara? Se ele não fizesse o giro, ele ia trombar, acho que era com o Kyrie Irving, ia ser falta de ataque ali, cara, e, pô, ia dar ruim. Nossa, foi um lance absurdo. Cara, o primeiro jogo teve uma atuação absurda ali do lado do Nets, né? Do Kyrie Irving, jogando acho que 39 pontos ou 40 pontos. E um Duran já um pouco mais apagado, né, do que ele. Pouco, não, é mais apagado do que ele costuma jogar. E no segundo
Segundo jogo, os dois não jogaram, os dois subiram. No segundo tempo desse segundo jogo de Boston e Nets, os dois juntos, o Durant e o Irving, converteram um arremesso de quadra. Então, assim, não é uma coisa que você espera de dois jogadores desse altíssimo nível, que tem esses dois, mas muito por causa dessa defesa do Celtics, né? A defesa do Celtics absurda. Você tem uma intercambiabilidade ali, né, cara, dentre os jogadores. Eu usei uma palavra difícil, hein? uma sintonia entre os jogadores ali, que você faz uma troca e beleza, vamos continuar jogando. E que eu acho que é bacana, cara, eles não estão dobrando efetivamente para cima, por exemplo, do Duran, né? Você tem sempre aquele bote, o cara ameaça dobrar o Duran dá aquela assustada e ele já volta para cobrir o Kyrie Irving, por exemplo, que se ele livra, o Kyrie Irving vai pegar e vai fazer o que ele faz. Então, assim, uma defesa muito bem consistente ali. E no ataque também, cara, você tinha um Jason Tatum, fundindo os dois ali. Um Jason Tatum, às vezes, um pouco mais isolado, mas o resto do Boston jogava do mesmo jeito, cara. Você pode deixar, às vezes, o Tatum um pouquinho mais de lado que o Smart, o Jaylen Brown pegava a bola e fazia o que precisava ser feito, né? Sim, Eu acho que esse ponto que você falou da defesa, ele é crucial. O Boston não é um time de dobra de marcação, eles trocam muito a marcação, e a gente está vendo o quanto está funcionando em cima, né, do Nets. O Nets não está sabendo lidar com isso, né, cara? E aí, no final, a bola que fica... no jogo 2 era engraçado. O quanto a bola ficava no final do ataque do Nets na mão do Bruce Brown. Tipo, e aí o Bruce Brown ficava, caraca, o que eu faço, né, velho? Porque eu não tô livre, eu tô marcado. E eu tenho que criar meu próprio arremesso. Não é a dele. Não é a do Bruce Brown, né? No começo do jogo, ele que abriu os 9 pontos de vantagem do Nets, né? Mas, cara, não dá, né? Muito, muito bom. A única dobra que... A única dobra que eu acho que realmente tem ali é quando o Kyrie Irving pega na bola, porque tem o jogador dele, tem a torcida inteira vaiando o Kyrie, cara. Aí é uma dobra física e mental ali ao mesmo tempo, cara. E haja dedo, né, pra torcida. E haja dedo pra torcida. No segundo jogo ele não mostrou dedo e fez seus pouquíssimos pontos, né? Acho que foram 8 ou 6 pontos que ele fez no segundo jogo. Acho que foram 8 pontos. Tem que até conferir. Cara, mas pra mim da Boston 4-1, talvez um 4-2, cara. Talvez o Brooklyn tentar levar alguma coisa, mas Boston, com certeza. Para mim, Boston 4-2. Acho que a defesa é muito forte e o ataque passa longe de ser desprezível. E o Nets acho que está pagando o preço de tudo que aconteceu ao longo da temporada por culpa do planejamento, por culpa de indivíduos ali que tomaram decisões que não privilegiaram o coletivo, nem do time, nem da população de maneira geral. Tem um ponto, né? Falam que o Ben Simmons talvez jogue aí. Tenho dúvidas de quanto que o Ben Simmons vai chegar. Jogo 4 ele vai entrar. Quanto que ele vai chegar pronto para contribuir. Pode contribuir se entrar. Mas ainda assim, para mim, é Celtics 4-2 e eu concordo com o Rafa. Eu vejo o Celtics talvez na final da NBA. Se eu tivesse que chutar agora, final da NBA agora, chutando agora, para mim, Celtics e Golden State. Ousado. O Celtics eu tava desse lado também. O meu único medo com o Celtics é que, assim, se seguir tudo que eu imagino, vai ser a reedição da final da conferência que foi na bolha, né? Que foi Celtics e Heat. E naquela... Tudo bem, pode ser a redenção do Celtics contra o Heat, mas a gente viu lá atrás, 3 anos atrás já quase, um Heat que soube jogar muito bem contra o Celtics. Assim, acho que o Adebayo ele foi muito dominante na defesa contra esse time do Celtics. O Butler soube usar muito bem também o mental dele contra um elenco do Celtics, né? Tanto o Jason Tatum quanto o Jaylen Brown ainda são novos. Então, eu acho que esse é meu único, assim, armadilha, talvez, pro Celtics. Mas eu concordo com vocês.
E na minha visão é 4-1 Celtics essa série. Eu acho que o Celtics ganha um jogo em Nova York agora e vai para 4-1. Muito bem, chegamos à última série que está empatada também em 1-1. E se vossas senhorias me permitirem, eu gostaria de falar com essa série porque eu estou engasgado com esse time do Minnesota Timberwolves. Eu fiquei indignado do Clippers ter perdido para esse time no play-in. Eu achava que o Clippers era muito mais time, mesmo sem o Paul George. Mas eu acho que o Wolves soube criar um ambiente que, muito mal comparando, lembra um pouco o Pistons do Bad Boy Pistons, o New York Knicks do Patrick Ewing, que é um time mentalmente muito forte. Obviamente, essa força mental liderada pelo Patrick Beverley, o Zé Pequeno, e que ele conseguiu, especialmente no jogo 1, entrar na cabeça do Ja Morant, e anulou o time do Memphis. Acho que tem uma estatística da temporada que quando jogou na temporada o DeAngelo Russell, o Karl Anthony Towns e o Anthony Edwards, esse time do Wolves era uma das 5 melhores defesas da liga, né? E realmente, acho que no jogo 1 isso ficou muito claro. O Memphis teve muito trabalho para poder criar jogadas e para conseguir fazer o jogo de transição que o Morant gosta muito e entrar numa situação de um contra-ataque, onde obviamente ele é muito dominante. E esse Minnesota soube se aproveitar muito bem. Acho que tem um Anthony Edwards jogando muita bola, apesar de um Karl Anthony Towns, na minha visão, apagado, desde o play-in e apagado um pouco também na série de playoffs. Mas eu acho que essa série é uma série que vai continuar num equilíbrio muito grande, porém, ainda continuo achando o Memphis favorito, mas acho que essa série é muito capaz de terminar num 4-3, com um jogo 7 em Memphis, e um Memphis muito pressionado por um Minnesota que não só tem talentos individuais, eu acho o Anthony Edwards um jogador espetacular e ainda está no seu segundo ano de liga, então tem talentos individuais muito bons, mas também criou uma identidade. Eu acho que o Wolves hoje ele tem uma identidade muito forte. Esses jogos em casa, esses jogos em Minnesota vão ser muito difíceis para o Memphis, porque a torcida de Minnesota vai apoiar esse time, vai jogar junto com esse time. Então acho que vai ser um confronto aí bem duro para o Memphis. Tirar um jogo em Minnesota vai ser bem difícil. Mas eu ainda acredito que o Memphis tem um elenco melhor, tem jogadores melhor, tem uma rotatividade melhor do que o Minnesota tem. Então, ainda assim, acredito eu, um 4-3 Memphis, mas para mim essa é uma das séries que vai a 7 jogos dessa primeira rodada, na minha visão, com tranquilidade. O Rafa, eu também acho que vai ser bem difícil, cara. Vai ser uma série bem disputada. E vendo realmente o que você comentou, em alguns jogos eu tinha até lembrado fiz essa analogia que você fez contra um Bad Boys, alguma coisa assim, do Minnesota fazendo esse jogo mental, esse trash talk muito mais incisivo, muito mais constante, né? É lógico que você não pode dar as porradas que a galera dava lá atrás, né? Mas o jogo mental hoje ali, realmente acho que tem uma... Eles passaram no play-in como se fosse final de conferência campeão da NBA, né, cara? Então, assim, eles estão empolgados, acho que isso, indo para casa, vai dar essa empolgação ainda maior. Logo depois do primeiro jogo, teve um Ja Morant postando no Twitter um vídeo acho que se eu não me engano, do Michael Jordan, falando, beleza, é legal você ficar falando abobrinha, né, no trash talk quando você tá na frente, quero ver quando você tá atrás. Então, cara, o segundo jogo eles já rebateram, vai ter uma pressão gigantesca agora depois nesses jogos na casa lá do Wolves, mas também acho que pela rotatividade, pela profundidade do time da Memphis também. E só pra gente saber, o jogo 3 tá rolando agora, segundo quarto
tá com 3 minutos praticamente do segundo quarto, 47-21 pro Minnesota. Vai ser difícil pro Memphis. Vai ser bem difícil pro Memphis. Beleza. Mano Mixer, 47-20. Nosso querido Mano Mixer teve problemas técnicos, acabou a bateria do computador. Então está voltando. Eu não estou enxergando vocês, então... eu imaginei. Muito bem. Muito bem, falamos de praticamente todas as séries aqui, passamos por todas, demos os nossos palpites. Acho que eu acabei me antecipando aqui falando um pouco do leste, desculpa, mas no oeste, apesar acho que de uma dominância, na minha visão, do Golden State, as outras 3 séries, elas estão muito abertas. Sim. Naturalmente, as outras 3 séries estão empatadas em 1-1, né? Mas eu acho que são séries aí, eu acho que o oeste do lado tá com um equilíbrio maior, acho que do lado leste tem 2 séries praticamente aí já encaminhadas, né, que é o Miami Heat contra o Hawks e o Philadelphia contra o Toronto. Aqui eu acho que do lado oeste a gente vai ver uma briga maior e para mim é uma grande incógnita desse lado oeste. Pensar numa final ou num possível campeão de conferência. Não sei se você concorda comigo, cara. Não, concordo. Tá realmente muito embolado ali, né? Tá empatado 1-1. Agora, nesse exato momento, o Wolves passando um pouco, né, cara? Mas ainda assim não dá garantia de nada, né? Não, tá embolado do lado oeste, do lado leste, acho que tá um pouco mais encaminhado, né? Boa. Muito bem, meus amigos. Gabi, destaque final desse episódio? Destaque final é realmente, cara, primeiro playoffs como podcast de 3 formado, né? A gente começou lá, já era final de NBA, agora estamos acompanhando os playoffs inteiros, cara. Uma honra estar aqui com vocês. Boa. Mano Mixer não voltou, né? Não, ele ainda não voltou, mas tenho certeza que ele está bem. Boa. Bom, meu destaque final também, prazerzaço estar começando esses playoffs com vocês. Quem não segue a gente ainda, siga a gente, podcast de 3 em todas as redes. Dê seu joinha lá, as suas estrelinhas pra gente aí no Spotify agora, que tem as estrelinhas dos podcasts também. Siga a gente no Instagram, no Twitter. Sei que a gente está um pouco ausente de conteúdos lá, mas sempre teremos os nossos episódios aqui para você que ouve a gente, escuta a gente, continuar ouvindo. E se liga nos playoffs, porque o jogo bom tem todo dia. O jogo tá pegado. Todo dia tem jogo pegado. Boa. Galera, um grande abraço. Esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3. Um abraço e fiquem bem. Valeu.